Pessoal, a ordem já está aí no grupo. Nós vamos fazer abertura, meia-noite e promessas. Aí o Edu vai me parar um peregrino para pós-palavra. Aí a gente vai para não vai para o pastor Bruno. Aí que ele, conforme ele for orientando, a gente vai puxando. Pode até mudar a ordem, pode começar com promessas, enfim, tá bom? Abertura, meia-noite e promessas. Então, gente, 10 horas agora. Tudo certo? Beleza? Vamos pra cima. Vamos no controle. Júnior, tá me ouvindo? Júnior. Júnior. Tá me ouvindo aí, irmão? Agora? Tudo certo? Podemos começar? Beleza, então vamos pra cima, gente. Abertura, tá?
na terra. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós iremos cantar sobre isso hoje. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Tu és o motivo da nossa canção. Nós não nos esqueceremos do que o Senhor prometeu. Aleluia. Levante as suas mãos bem alto e continue adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a
especial que nos visita hoje pela manhã. Amém? Levanta a mão, por favor. Para ele, seu filho. Ontem nós nos conhecemos. O convidei para estar aqui hoje. Ele está aqui. Ele disse: amanhã eu estarei lá com meu filho. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Nosso irmão Veneza Orlando está aqui no Brasil e nós vamos acolher esse irmão, essa família. Seja bem-vindo aqui em nosso meio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Você que nos visita, então, passa lá na recepção, aquele balcão que tem ali na porta de entrada. Nós temos uma lembrança, um presente, um regalo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Também nós queremos avisar que o Ministério ID se reunirá nessa semana. Aqui está dia 28 de janeiro, tá bom? Então, excepcionalmente, o Ministério ID terá a sua primeira reunião do ano de 2026 com os adolescentes no dia 28 de janeiro às 19h30, tá bom? Então, você, pai, você que é filho, você que é adolescente, vai participar com o pastor Hamilton nesse retorno aí do nosso Ministério ID, agora no dia 28 às 19h30 aqui mesmo na IBAN, tá bom? E também amanhã às 19h30 nós temos o retorno do nosso Plenitude, né? Os irmãos dos 60 mais, esse povo feliz, esse povo animado. Então vai se reunir amanhã às 19h30 aqui na nossa igreja. Então vocês devem vir, devem participar. Também nós teremos a nossa reunião de líderes, tá bom? Que vai ser no primeiro domingo de fevereiro, tá bom? No primeiro domingo de fevereiro agora, no próximo domingo, a reunião dos líderes dos pequenos grupos, tá bom? Café da manhã, tá bom? Destaca lá, café da manhã para os líderes de PG, tá? Então todos os líderes de PGs vão estar nesse primeiro domingo junto comigo, num café da manhã e no momento de alinhamento ali. No segundo domingo do mês, então nós teremos a escola de servos, que vai ser também um café da manhã para todo mundo. Agora, é importante que você sinalize para nós: pastor, eu vou participar, eu quero estar junto, para que a gente possa preparar o café da manhã para vocês, tá bom? Então todos que irão participar, cada líder de pequeno grupo vai indicar alguém do seu pequeno grupo para fazer parte da escola de servos, e também é aberto para toda a igreja, tá bom? Então nós queremos aprender a servir, queremos servir melhor, queremos aprender a amar pessoas. Então, escola de servos, segundo domingo de fevereiro, um café da manhã comigo aqui na Igreja da Criança, um tempo precioso de aprendizado e crescimento. Também nos dias 14 e 15 de fevereiro, nós temos o nosso retiro de jovens em Ponta Porã, tá bom? As vagas são limitadas, então por favor me procure, ou a mim, ou o pastor Denis. O pastor Denis já está organizando uma caravana que vai estar indo para lá. Há um detalhe importante que me perguntaram ontem: pastor, mas o retiro não vai ser mais dias? Sim, o retiro vai ser 14, 15, 16 e 17. 14 e 15 os irmãos que vão sair daqui de Campo Grande, porque teoricamente não é feriado nesse período, mas é dia de trabalho normal. Se você de repente quiser ir ficar os 4 dias, você pode, tá bom? Mas essa caravana, né, pastor Denis, vai no sábado e retorna no domingo para o nosso culto aqui, o nosso culto à noite, que vai ser poderoso, tá bom? Então as vagas são limitadas, corra e faça a sua inscrição. Também nos dias 1 e 2 de maio nós teremos o nosso primeiro acampamento Pais e Filhos, tá? Então no dia 1º de maio, você que tem você homem, acima de 10 anos, você que é pai, você que ainda não é pai, mas você homem, vai poder participar conosco, tá bom? Apenas 100 vagas para esse primeiro acampamento, e eu quero muito que você esteja junto comigo, tá bom? O Mateus já confirmou presença, Paulo, então vai ser bênção, vai ser maravilhoso, amém? Eram esses os recados que nós precisávamos dar aos irmãos, lembrar de algumas coisas, e agora vamos para a palavra, vamos para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Quem quer aprender mais, quem quer conhecer mais de Deus, quem quer receber uma palavra no seu coração,
prometo que vou tentar ser breve, objetivo, mas também peço que você abra a tua Bíblia, mas também abra o teu coração para receber a palavra de Deus, amém? Porque não adianta vir aqui como telespectador, como alguém que veio aqui para analisar se a mensagem é boa, se o pastor está falando de uma forma, enfim, o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa Bíblia e dizer: fala conosco, Senhor, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, tá bom? Agora, Paulo, nós vamos ver de que forma que Deus vai organizar, porque sempre quando tem muita gente, e eu me recordo, quem foi no futebol ontem à tarde? Quem foi? Jorge, deu aula lá onde, Fabrício? Só observou os jogadores. Você jogou, Eber? Não jogou ontem? Então, eu estava me lembrando como é que foi a questão de organização. Eu estava me lembrando que no sábado primeiro, o Jean está aí, o Jean Paulo hoje, não? No primeiro sábado, quando nós começamos o futebol, aí lembra, Júnior, que eu cheguei lá, aí eles estavam decidindo como é que ia ser, se o goleiro era fixo, se tinha que sair do time, ou aquele que tinha ficado no gol, tinha que ir para a linha, lembra disso? Eu cheguei lá, os irmãos estavam combinando a respeito dessas coisas, e enquanto não combinaram, não sossegaram. Então agora você imagina, todo esse povo, quase 3 milhões de pessoas, todo mundo caminhando, e aí você pensa, gente, você pensa que não é fácil? Pensa na nossa casa, às vezes é o Rodrigo e a Naira e o Piquerez, e às vezes a confusão já se instala, às vezes vem situação para roubar a nossa paz. Agora você imagina o que seria conviver 3 milhões de pessoas acampando junto, caminhando junto, comendo junto, obedecendo ou não junto. Então o Senhor dá os 10 mandamentos, e dando continuação a essa exposição do livro do Êxodo, que eu quero meditar com vocês nessa palavra hoje, tá bom? Eu convido você a ler comigo bem forte, em uma só voz, vamos lá? E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, na terra, forte, irmãos, forte, irmãos, meu Deus, meu Deus, nem os teus estrangeiros que morarem em tuas cidades. Mas no 7º dia, que o Senhor teu Deus te dá: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco, ministra com autoridade e poder. Abrimos a nossa Bíblia, abrimos o nosso coração e pedimos que o nosso entendimento também seja aberto, para que possamos compreender a palavra revelada do Senhor para nós, nesse dia, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vivemos em um tempo, Darcy, em que a palavra liberdade é muito usada. Liberdade, nós estamos vendo aí algumas pessoas da nossa nação, alguns líderes da nossa nação, hoje,
fazendo uma caminhada até Brasília, se eu não estou enganado, parece que para chegar hoje em Brasília. Estão lá em nome da justiça, da liberdade, né? Agora, se nós estamos pensando que essa palavra liberdade é tão falada e tão valorizada nos dias de hoje, a pergunta que fica para nós é: mas liberdade para quê? Para que essa liberdade? E muitos veem os mandamentos, muitos veem a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia aí? Muitas pessoas veem tudo isso como regras duras, como regras limitadoras. Porém, a Bíblia nos mostra que os mandamentos foram dados a um povo que já havia sido liberto. Entenda isso aqui: não era para escravizá-lo, mas era para ensiná-los como viver a partir do olhar do Senhor de toda a glória. Então entenda que antes da lei, antes do não matarás, antes do não furtarás, antes da ordem, veio a libertação. E nós estamos agora num ponto crucial aqui da história da redenção, quando Deus entra em aliança com o seu povo ali no Monte Sinai, quando Deus entrega os termos da aliança, que são as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, como nós conhecemos, e elas foram escritas pelo dedo de Deus. Quem escreveu não foi Moisés, mas o próprio Deus que talhou nas pedras. Então imagina isso, o que isso significa para nós. E nessa série de mensagens, nós vimos como Israel, guiado por Deus, como esse povo, guiado por Moisés, chegou até o Monte Sinai. E ali Deus anuncia que vai entrar em aliança com o seu povo, e chama esse povo a viver em santidade e obediência. E Moisés parece como aquele que vai fazer a mediação entre o povo e Deus. Moisés se coloca como um mediador entre Deus e o seu povo, e Moisés consagra o povo para ter um encontro com Deus. Tem uma foto do último momento de consagração lá. Depois de 3 dias de preparação, o povo chega na base do monte, o povo chega no pé do monte, e Deus desce em cima da montanha, na forma de fogo, como se fosse uma grande fornalha, a ponto de que o Monte Sinai todo estava em chamas, e nuvens subiam da montanha até o céu. Era um espetáculo tremendo, era algo assustador. O povo teve medo, e Moisés, então, que conduzia o povo, falava com Deus, e Deus respondia numa voz de trovão. E foi então quando Deus deu esses mandamentos à nação de Israel. Veja como Deus introduziu os mandamentos, que serão a base do relacionamento entre esse Deus e o seu povo, o povo dele, a nação de Israel. E eu quero ser breve aqui hoje, e eu quero tirar algumas lições em cima desses mandamentos. São 10 palavras, 10 mandamentos, que são divididos assim: do primeiro ao quarto, como esse povo deve se relacionar com Deus, como esse povo deve adorar a Deus, como eles devem se portar diante de Deus, qual deve ser a conduta do povo para com Deus. E do quinto até o 10º fala sobre como se relacionar em relação ao próximo. Não matarás, não adulterarás, tudo em relação ao próximo. É por isso que Jesus então resume os mandamentos, diz: pois amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque agora o Senhor vai ensinar como esse povo deve adorá-lo, como esse povo deve servi-lo, como esse povo deve viver para ele e também para com o seu próximo. Quantos entendem isso? A primeira lição que eu quero deixar em cima desses 10 mandamentos, hoje nós vamos falar sobre a primeira parte, a parte do povo para com Deus, aquilo que o Senhor espera, como Ele determinou para Ele, para aquele povo naquela época, e que também serve para nós hoje. Então a primeira lição que eu quero deixar é que Ele amou primeiro. Anota, porque cai na prova. Você sabia, Edna, que eu aprendi a amar a Valentina
mesmo dela ter feito, antes dela ter feito qualquer gracinha para eu achar bonita. Eu amei minha filha desde o dia que eu soube em que Deus havia semeado isso na minha esposa. Humana veio da parte do próprio Deus, e Deus inicia essa conversa com o povo se apresentando, as boas-vindas, como ele se apresenta. Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então veja, entenda isso, olha que coisa preciosa. Yahvé é o nome de Deus, é o nome pelo qual ele se revelou a Moisés e à nação de Israel. Yahvé significa eu sou o que eu sou. Yahvé significa eu sou Deus, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito, da escravidão, que libertou vocês das mãos de um rei tirano, de um rei ímpio, do meio de um povo idólatra. Vocês foram escravos por mais de 400 anos, mas eu, Senhor, os tirei de lá com mão forte, eu os tirei de lá. Então Deus, antes de dar os mandamentos, antes de dar aquelas palavras, Deus, antes de fazer isso, Ele lembra que aquele povo tinha sido redimido, que aquele povo havia sido liberto. E você deve saber disso, que existem muitas religiões no mundo, inúmeras. Eu estava estudando e vi que há um número muito grande de religiões no mundo. E aí, pelo fato de ter tantas religiões no mundo, as pessoas acabam sendo confusas ou confundidas. Mas se você examinar as religiões com a pergunta: de acordo com essa religião, como é que eu faço para ser salvo? Se você analisar todas as religiões do mundo, através dessa pergunta, de acordo com essa religião, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Como é que eu obtenho perdão dos pecados? Como é que eu posso ser aceito por essa divindade? A resposta de todas as religiões é essa: você tem que fazer alguma coisa para poder chegar até essa divindade. Você tem que fazer alguma coisa para chegar até esse Deus. Você tem que fazer alguma coisa para ser aceito por esse Deus, porque uma vez que você fizer, uma vez que você entregar, alguma coisa que você faça, aí então você vai ser aceito. O movimento, diga assim, o movimento é de baixo para cima, em todas as religiões. Se você fizer essa pergunta, mas o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, é a única religião que faz o movimento contrário. Não é de baixo para cima, não é do homem para com Deus, mas é o inverso, é de Deus para com o homem. Então Deus primeiro desce, Ele primeiro nos salva, Deus primeiro liberta aquele povo, Deus salva aquele povo, Deus redime aquele povo, e Ele diz: agora então você pode me obedecer. Nas outras religiões, você tem primeiro que obedecer para ir, Fabrício. Então a divindade, o Deus, pode aceitar você e te perdoar. Então Deus começa a dar assim os 10 mandamentos, dizendo: eu sou o Deus que salvei você, eu sou Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus de vocês. E aí vem então os 10 mandamentos. Então nós seguimos os 10 mandamentos não para sermos salvos, mas porque Ele já nos salvou. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: nós não devemos obedecer aos mandamentos para ser salvos.
mas é porque Ele já nos salvou, por isso nós devemos obedecê-lo. É por isso que o Novo Testamento vai nos dizer que a salvação é pela graça. A salvação é de graça, mediante a fé. E o que é graça? É algo que eu não fiz nada para merecer. Isso é graça. Mas não significa que seja uma graça barata, porque custou tudo. Ontem eu conversava com a Laura, e a Laura dizia do amor dela para com seu filho Arthur. E ela estava chorando, emocionada por uma situação, e demonstrava claramente o amor que ela tem nesse filho. E eu disse: Laura, é exatamente por isso que a palavra do Senhor nos diz que Deus nos amou tanto, que Ele nos amou primeiro, que Ele entregou o seu filho. Porque uma coisa é um pai e uma mãe se entregar pelo filho, agora outra coisa muito diferente é você entregar o seu filho para morrer pelo bandido, pelo pecador, pelo homem mais desgraçado que a gente possa imaginar. É outra coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Você ainda vai ser pai, Jorge, você vai entender o que é o amor de um pai para com o filho. Agora entenda, é por isso que nós obedecemos, não para sermos, porque já fomos, obedecemos porque Ele já fez. Sabe qual é o nome disso? Graça. Isso é bondade de Deus, é favor de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. É Deus quem te salva, é Deus quem nos salva, e foi Deus que salvou aquele povo. Então os 10 mandamentos nos levam a Cristo. Aleluias. Nenhum ser humano consegue cumprir esses mandamentos. Então os mandamentos dizem: você é pecador, mas você pode encontrar perdão dos seus pecados na pessoa de Jesus Cristo. A lei me leva a Cristo, porque eu por mim mesmo não posso, e nele eu sou justificado, e nele eu sou perdoado. E uma vez que eu estou em Cristo, uma vez que eu fui perdoado, e uma vez que eu fui justificado, eu pergunto a Cristo: Senhor, diante de tanto amor, diante de tanta beleza, diante de tanta graça, a pergunta que eu faço é agora: diante disso que o Senhor fez, me salvou, me redimiu, o que é que eu faço para lhe agradar? Como é que eu faço para lhe agradecer por tanta bênção, por tanta dádiva, por tanto favor? Quem entende? Isso é evangelho. E a resposta de Cristo vai ser: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tome o meu nome em vão, lembra do dia de descanso, honra teu pai, honra tua mãe. Então a lei me leva para Cristo para a justificação, e Cristo me manda de volta a lei para a santificação. E nós vemos aqui no Antigo Testamento uma clara manifestação da graça do Senhor. Porque tem gente que tem dificuldade de ler o Antigo Testamento e fala: não, isso é coisa da lei, isso é coisa passada. Quem consegue ver a graça do Senhor sendo manifesta lá no Antigo Testamento? Antes de qualquer coisa Ele os salvou, antes de qualquer coisa Ele os amou, e Ele toma o primeiro passo de se apresentar, de amar e dizer: eu sou aquele que faço todas as coisas. Que coisa poderosa, que coisa tremenda. Êxodo 20, verso 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quem aqui já foi um dia tirado desse Egito? Quem aqui um dia já foi liberto desse mundo desgraçado do pecado, onde você foi prisioneiro do pecado? Que coisa poderosa. No nosso caso, Deus nos libertou de uma prisão muito pior. Deus nos libertou da escravidão do pecado, da morte, do inferno, do mundo, da culpa e da eternidade sem Deus. Então Deus nos livrou dessa servidão, e agora Ele diz: você é meu filho, você é meu servo, você é meu, ande de acordo com os meus mandamentos. E você sabe por que que nós podemos fazer isso? E por que que nós devemos fazer isso? 1 João capítulo 4, versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Levante uma de suas mãos e vamos ler todos juntos em uma só voz. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou
Primeiro, fala para quem está do seu lado, primeiro Ele te amou. E porque Ele te amou, você pode então agora se voltar a Ele. Muitas pessoas enxergam os 10 mandamentos como uma lista de proibições. Não pode isso, não pode aquilo, tarará. Edna, qual é uma das primeiras palavras que uma criança aprende? Que mamãe nada, é não. Mamãe vem depois do não. Primeiro ele aprende a falar não, não, não. Por quê, Eliane? Porque tudo que a criança mais ouve durante o dia é não, não faz isso, tira a mão daí, tira o dedo, vai machucar, vai cair, não, 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 não. Agora entenda, na verdade os mandamentos de Deus não são um conjunto de proibições. Na verdade eles são um presente de um Deus amoroso, que havia acabado de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então obediência não é para conquistar salvação, Rodrigo, presta atenção. Gente, isso aqui é uma aula de teologia. Obediência não é para conquistar salvação, mas é uma resposta à salvação que me foi dada de graça. É como um pai, que o filho está lá numa situação de extremo perigo. Ele chega, ele tira o seu filho de um lugar perigosíssimo, e agora ele senta com o filho e diz: filho, agora eu preciso te ensinar como você pode viver em segurança. Quem compreende a palavra? Então os 10 mandamentos são isso, instruções para uma vida livre e protegida. Segunda lição: Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. Êxodo 20, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Deus não disse à nação de Israel que poderia adorá-lo e servi-lo de qualquer maneira. Deus não disse isso. Deus disse a maneira que ele deveria ser adorado. Veja a sequência. Ele diz: eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, eu sou o teu Deus, portanto você vai me adorar agora da seguinte maneira, você vai me adorar dessa maneira aqui. Então os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com a questão da adoração a Deus. Isso aqui já está claro, os irmãos? Os 4 primeiros, a adoração, como esse povo vai adorar ao Senhor. O primeiro mandamento ensinava a quem os israelitas deveriam adorar: não terás outros deuses além de mim. O que é um Deus aqui no contexto? Nesse contexto, um Deus aqui era um Deus criado, era um Deus inventado por aqueles povos. Por exemplo, você viu lá, quando Moisés está lá no Monte Sinai, Deus está dando as leis para ele. Quando ele desce, eles haviam criado um Deus lá embaixo, sim ou não? Que Deus que era? Como que era o Deus lá? Tinha forma? Tinha imagem? Qual que era a forma? Qual que era a imagem? De um bezerro de ouro. E aí, qual que foi a resposta de Arão para Moisés? Eu joguei no fogo lá o ouro e saiu isso aqui. Tinha condições de sair daquele jeito? Daquela forma, daquela maneira? Então entenda, eles inventavam um Deus, eles criavam, eles imaginavam alguma coisa e faziam. Deuses que estavam na terra prometida. Então imagina isso aqui, Paulo, presta atenção, ó. O povo, o Egito como que era? O Egito adorava apenas um Deus, o único Deus verdadeiro. Como que era lá no Egito? Como que era a adoração lá? O único Deus? Era uma nação politeísta, muitos deuses, lembram disso? Tudo lá era um Deus, lembra? E agora Deus está tirando eles de lá, e eles estão caminhando para onde? Para a terra prometida. O que tem no meio do caminho? Um deserto. Mas quando eles chegar na terra prometida, o que eles vão encontrar lá? Povos. Porque as terras estariam habitadas, e habitadas por povos tementes a esse Deus. Então Deus está ensinando aquilo que
eles viveram lá atrás e aquilo que eles ainda iriam de enfrentar. Então deuses que ainda estavam nessa terra que deveria ser conquistada pela nação de Israel, e o povo não tinha entrado lá. Então eles eram habitados por povos ímpios, por povos pagãos, violentos, imorais, e todos eles tinham os seus deuses. Aí a Bíblia menciona alguns dos deuses dos cananeus: Baal, Aserá, Dagon, Moloque, Quemos, Milcom, Baal, Zebub, Nebo, Bel, Tamuz e alguns outros. Esse aqui é uma lista. Você vai encontrar muitos deuses lá na terra de Canaã. E o Senhor está dizendo: todos esses deuses são falsos, são criados. Vocês não vão ter isso diante de vocês. Ele está ensinando. Significa, você não vai se curvar diante disso, você não vai adorar isso, você não vai prestar culto àquelas imagens, você não vai prestar culto a esses deuses. Os israelitas deveriam ser conhecidos como o povo de Yahvé. Era o povo que servia ao Deus Criador do céu e da terra, e não ter nenhum outro Deus além dele. E nesse sentido, a religião de Yahvé era diferente de todos os demais deuses. Por exemplo, lá no Egito, lembra lá? Tinha vários deuses. Então o camarada poderia adorar a Baal, ele poderia adorar a Dagon, né? Lembram disso? Lá eles poderiam. Então um deus lá criado não tinha ciúme do outro. E o que eles entendiam? Quanto mais deuses nós adorarmos, mais proteção nós vamos ter, e mais abençoados e mais prósperos nós seremos. Você podia ser adorador de vários deuses, mas ele está dizendo: mas Yahvé é diferente de todos. Ele diz: eu sou o único Deus verdadeiro, e eu não vou dividir você com nenhum outro. Ou você me adora exclusivamente, ou você é um politeísta. E por isso que o ateísmo é algo abominável também aos olhos do Senhor, porque todo ser humano já nasce de fábrica com essa necessidade e desejo de adorar. E quando alguém toma a decisão de não fazer, de não se render, ela faz de si mesmo o seu próprio Deus. Então o Senhor está dizendo: você não vai poder adorar Baal, você não vai poder adorar Aserá, você não pode. Eu sou o único Deus, portanto a mim somente você deve adorar. E o que é ídolo? Ídolo, por exemplo, a gente aprendeu lá dos ídolos lá do passado. E quais são os ídolos de hoje? Status, fama, dinheiro. Então, cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: ídolo é tudo aquilo que, se Deus pedir para você abrir mão, você entra em crise. Vamos falar de novo? Fala aí. Ídolo é tudo aquilo que, se Deus pedir para você abrir mão, você entra em crise. Terceira lição: ele deve ser adorado em espírito e em isso nos ensina a quem nós devemos adorar quando nos reunimos aqui para um culto como esse. E é por isso que o culto tem que ser voltado para a pessoa de Deus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, e o culto não deve ser voltado aos homens, não deve ser voltado aos músicos, não devem ser voltados aos pastores, não deve ser voltado à liderança. O culto deve ser voltado ao único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Então diga assim: culto não é entretenimento. Diga assim: culto é o reconhecimento de que o nosso Deus é único e verdadeiro.
Isso nos mostra como Deus deve ser adorado. Êxodo capítulo 20, versículo de número 4. Esse lado aqui, por favor. Não Aqui Deus está dizendo: você, quando me adorar, você me adora em espírito, você me adora em verdade, porque eu sou espírito, eu não tenho forma. Os povos cananeus, com seus deuses falsos, criaram imagens, figuras de deuses, ídolos dos seus deuses. Você não vai fazer isso para mim. Você não vai tentar criar uma imagem física de mim. Você não vai fazer uma representação da minha pessoa. Você não deve me adorar através de imagens. Você não deve me adorar através de figuras ou de qualquer outras coisas. E ele explica algumas razões por isso no versículo de número 5, quando ele diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zeloso, olha o fato, por ser Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. O castigo por causa do zelo do Senhor, do zelo do seu nome, é a visitação, o castigo do pecado dos pais na vida dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas por outro lado, o Senhor ainda diz aqui no verso 6, pelo zelo do seu nome, olha o que ele disse: por um lado eu faço isso, olha o que acontece também, mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam aos meus mandamentos. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, todos eles, toda essa geração, 1000 gerações abençoadas por causa de você. Você que está ouvindo essa palavra, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, esta é a razão. Os idólatras estão debaixo de maldição de Deus, mas os que adoram o único Deus verdadeiro são também abençoados por até 1000 gerações. Não façam imagens e não as adorem. Deus aqui proíbe que isso seja feito. Aí eu pergunto: isso vale para nós hoje? Sim ou não? Da onde eu vim, da minha origem, antes de eu entregar minha vida para Jesus, vovô ensinava: ajoelha aqui, filho, põe esse negocinho no seu pescoço, guarda um negocinho na carteira, faz tantas vezes essa oração. Lembra disso? Alguém sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de você não, estou falando de mim. Mas para quê? A gente começou a entender e questionar: mas por que isso? Isso aqui é uma representação. Isso aqui não é. É só uma lembrança. Quem entende o que eu falo? E o Senhor está dizendo: eu não quero representação física nenhuma de mim. Eu não quero que vocês façam isso. Eu não quero que vocês vivam isso. Agora, isso vale para nós hoje. Nós adoramos em espírito e em verdade, e é por esse motivo que nós podemos até usar uma cruz como uma representação de Deus, ou de qualquer outra pessoa da Trindade. Mas Everton, nós nunca teremos uma cruz com Cristo pendurado nela, porque o Jesus que nós servimos, ele passou por lá, mas ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por você nessa oportunidade. Isso é maravilhoso.
e nós não precisamos de nenhuma imagem, nós não precisamos de nada disso. A cruz aponta para o fato central do cristianismo, que é a morte de Cristo na cruz, mas não vai ter nunca um Cristo pendurado nela, não tem nada pendurado nela. A única representação que a gente tem de Deus no culto aqui da nossa igreja, que nós acreditamos, é ter o pão e o vinho e as águas do batismo. Lembra disso? Jesus deixou essas representações que Ele deu para nós. Quarta lição, estamos acabando. Quem está entendendo? Eu estou mostrando a forma que Deus se apresentou, e Ele agora está ensinando como esse povo deve fazer. Ele espera intensidade na adoração. Eu não sei se isso, eu quero crer que isso seja uma qualidade que eu tenho. A minha esposa sempre diz assim: você é muito intenso no que você faz. Você vai entender. Versículo 7: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Se eu perguntar aqui quem tem falhado nisso, você vai falar: eu não tenho tomado o nome do Senhor em vão, eu não faço isso. Agora entenda, aqui fala da atitude que eu e você precisamos ter quando nós estamos aqui nesse lugar, quando os israelitas se juntavam para adoração ao Senhor. O que é que Deus queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte: no culto a Deus, os israelitas usavam o nome de Yahvé. Quando se reuniam em oração, clamores, cânticos, sacrifícios, na pregação, eles faziam votos diante de Deus. Votos como o voto da circuncisão, o voto do casamento, a consagração. Em tudo eles usavam o nome Yahvé. Ou seja, os israelitas, quando eles vinham para adorar Yahvé, eles deveriam fazer isso com fé, eles deveriam fazer isso em amor e sinceridade de coração. Ou seja, o que Deus estava proibindo aqui era a hipocrisia. Vou explicar isso melhor. Você está aqui, você está falando, você está cantando, você está louvando. É Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que visita. Mas sua cabeça, seus pensamentos estão nos negócios, no frango que você deixou assando para o almoço. Mas sua cabeça está nas contas que você e eu temos que pagar amanhã, na segunda-feira, pensando na situação do seu casamento, o seu noivado, alguma coisa que você vai comprar, uma viagem que você vai fazer, e você está aqui cantando Deus poderoso, tarará. O que Deus estava aqui ensinando e condenando é a hipocrisia. Quando nós estivermos aqui em adoração, nós precisamos fazer de todo o nosso coração, precisamos fazer com toda a intensidade do nosso ser. Se é para cantarmos, que cantemos de todo o coração, que cantemos com toda a nossa força. Quando eu estiver fazendo a leitura bíblica, que eu digo: vamos, irmãos, vamos ler para fora, é o próprio Deus falando conosco, o próprio Senhor se manifestando a você. Quando fizermos as nossas orações, vamos abrir a boca. Não é para ficar de boquinha fechada, é para abrir a boca, é para ter intensidade na adoração. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque estamos falando, mas a cabeça está em outro lugar. Vou explicar melhor. Se você prometeu um dia para um homem ou para uma mulher, o seu esposo, a sua esposa, que ia amá-lo, que ia ser fiel a ele ou a ela, protegê-la, que cumpra o seu voto. Porque teoricamente esse voto foi feito num altar, e você prometeu isso diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Quem entende o que eu estou falando?
Então, todas as vezes que você não fizer isso, você está desonrando esse mandamento, está tomando o nome do Senhor Deus em... Quem entende? Está clareando para você? Porque no primeiro momento a gente lê, fala, estou livre de tudo isso aí, até que a gente comece a entender. Deus é contra a hipocrisia, porque a gente pode estar, como o Senhor Jesus disse àquele grupo dos religiosos da sua época: vocês são sepulcros caiados, vocês se vestem bem, vocês têm uma boa aparência por fora, mas por dentro vocês estão mortos, por dentro vocês estão podres, por dentro só eu sei como vocês estão. E nós conseguimos ou não manter uma aparência que está tudo bem, aparência de santidade, aparência que as coisas, conseguimos ou não conseguimos? O Senhor diz: não tomarás o meu nome em vão. Se você se dispôs a amar pessoas, a cuidar de pessoas, a cuidar de vidas, seja liderando um ministério, um pequeno grupo, ou como um pastor, você prometeu diante de Deus que seria fiel às Escrituras, amaria o povo, serviria o povo, e você não faz isso, você também quebra esse mandamento. E para encerrar, quinta e última lição: Ele espera que você aprenda a descansar e cultuar. O texto é o verso de número 8. Eu queria que esse lado lesse o 8, por favor, vamos lá? Lembra-te. Não, irmãos, eu acabei de falar na lição anterior que tem que ter intensidade na adoração, porque é Deus falando com a gente. Então vamos fazer como precisa, vamos lá? Lembra-te do dia. Aqui o 9. Agora todos juntos, vamos lá? Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias... Diga comigo assim: o povo de Israel deveria aprender a descansar e a cultuar. Aline, você lembra como que era lá, quando Deus mandava o maná? Você lembra que quando ia chegar o final de semana, você lembra como que era a porção do maná? A porção do maná, ela vinha dobrada, para poder fazer o quê? Ele diz aqui: lembra do dia do descanso para santificar. Você vai trabalhar 6 dias, mas o 7º dia é um dia dedicado ao Senhor. Então no 7º dia, no dia do descanso, no dia da adoração ao Senhor, o que é que nós não podemos fazer? Principalmente agora uma palavra para as irmãs, daquelas que entenderam que mulher tem que ter o melhor, tem que ter direitos iguais, todo esse discurso foi feito, aí vocês gostaram disso, foram lá e abraçaram, passaram nos concursos, conquistaram seus negócios, suas empresas, começaram a ajudar na sua casa, no sustento da sua família. Qual o próximo passo? Seu marido começou a cuidar dos meninos, a lavar mais a louça, a arrumar mais a casa, porque não está isso aqui, irmão, eu não escrevi essas coisas, é uma revelação agora, quentinha para você. E aí o que aconteceu? Com isso, a mulher ganhou, Sarão, uma jornada dupla, porque além de fazer tudo lá fora,
Quando ela chega em casa, Daniel, tem que fazer tudo aqui dentro. Então entenda uma coisa, nós precisamos entender que o dia do descanso e da adoração não é dia para você fazer a faxina, não é dia para você colocar toda a roupa da semana em ordem, passar tudo. Você acredita que tem gente que dá banho nos gatos, nos cachorros, no periquito, no papagaio, lava tudo, lava o telhado? O marido tem que quase andar como lagartixa nas paredes, porque é o dia que a mulher achou, porque ela está trabalhando a semana inteira. E virou uma confusão esse negócio. A mulher se sobrecarregou. Há um perigo de uma inversão dos papéis. Nós precisamos voltar para isso. Então, o quinto princípio que nós estamos ensinando hoje é que tem um dia que é dedicado para Deus, um dia consagrado ao Senhor. E aí ele está dizendo: não faça nenhum trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que viver no meio da sujeira, nem que de repente você vai almoçar hoje, vai ficar aquela zoeira lá. Falou, não, o pastor falou, e ainda vai falar no meu nome. O pastor falou que não é para fazer nada, inclusive nem almoço, vamos para o restaurante. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você precisa entender que tem um dia que é dedicado ao culto e ao descanso. Porque se não parar, ninguém para. Não faça nenhum trabalho, é um dia dedicado ao Senhor. E aqui fica uma palavra para aquele que acha que pode ficar desigrejado, ou que não tem necessidade de ir para a igreja. Veja o que é dito aqui: dia do Senhor é um dia de estarmos juntos como povo de Deus, como família de Deus. É um dia dedicado a Deus para o descanso, é um dia dedicado para culto, é um dia dedicado para adoração, porque é o dia do Senhor, é o dia de Yahvé. E no Novo Testamento, esse dia, ele aparece em Apocalipse, o dia do descanso. E por que nós estamos aqui hoje, no domingo? Apocalipse capítulo 1, versículo 10, olha o que Senhor, olha o que diz a palavra aqui, Apocalipse 1:10, o João, olha o que ele está dizendo: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Sabe que dia era esse? Era o dia do descanso, era o dia da ressurreição, era o domingo. Aquele era o primeiro dia da semana no Novo Testamento, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Esse mandamento tem um caráter profético, esse mandamento ele tem um caráter do dia do descanso final, que nós entramos no descanso. Jesus é o nosso descanso, e por isso nós adoramos e cultuamos aquele que ressuscitou dentre os mortos e nos introduziu ao descanso eterno. Fique de pé, por favor. Vem aqui os irmãos do louvor. Hoje nós trouxemos ensino. Diga assim comigo: os 4 primeiros mandamentos tem a ver com o culto a Deus. Diga assim: quem adorar, como adorar, que atitude eu devo ter. Diga assim: eu devo adorar em espírito e em verdade, sem imagem, sem imagem, porque Ele é Espírito. Eu não devo tomar o nome do Senhor meu Deus em vão. E qual é o dia que eu devo fazer isso? No 7º dia, no dia do descanso. Jesus é o nosso descanso, e por isso nós celebramos a Deus nesse dia. Os próximos 6 mandamentos que Deus deu tem a ver com o meu próximo, tem a ver com o meu irmão, tem a ver com as pessoas que eu convivo, tem a ver com o meu relacionamento com toda a humanidade. Eu convido você a fechar os seus olhos. Os mandamentos do Senhor não são um fardo, mas são um manual de vida. É um convite à liberdade.
é um reflexo do amor de Deus. Não é para te punir, mas é para te ensinar a maneira certa que você deve viver, em forma de gratidão por tudo que o Senhor fez. Então que possamos entrar nesse lugar de descanso, deixar o medo de fora e entrar numa adoração sincera e verdadeira ao nosso Deus. Aleluias. O medo
Diga assim: os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor não são um fardo, mas são um manual de vida, um convite à liberdade e um reflexo do amor de Deus. Então diga assim: eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque já fui salvo. E é exatamente isso que nós lemos em João capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pergunto, quantos aqui amam o Senhor, lembrando que Deus não aceita a hipocrisia? Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. Tudo que o Senhor quer te lembrar é que há uma aliança firmada com você por meio de Abraão. Ele disse que por Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele firmou uma aliança com Abraão. E agora aqui em Moisés, e agora aqui no Monte Sinai, Ele está dando, Ele está ensinando, Ele está dando aqui como esse povo deveria viver, como esse povo deveria adorar, como esse povo devia se voltar para Ele. Então diga ao Senhor daquilo que você entendeu, daquilo que você precisa colocar em ordem na sua vida, da palavra que foi tocada ao seu coração. Nós oramos no início pedindo para que Deus abrisse o entendimento, nós iríamos abrir o nosso coração e veio a revelação da palavra. Então diga ao Senhor de como você precisa disso, do entendimento que você teve, da postura que você deve ter. Peça ao Senhor para que Ele te ajude, peça ao Senhor para que Ele se volte nesse momento. E não há como não adorar, não há como não se render a esse Deus tão poderoso que nos amou primeiro. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Será que você pode agradecer porque Ele te amou primeiro? Será que você pode agradecer porque Ele tomou, aleluia, Ele tomou a decisão em primeiro momento de te amar? Te amou falho, te amou pecador, te amou desgraçado, e agora você pode se voltar a Ele em adoração e dizer obrigado, obrigado Senhor, Tu és o único Deus verdadeiro, não há outro além do Senhor. Todos os outros são obras, ó Deus, e invenção e criação, ó Deus, de seres humanos, mas nós adoramos a Yahvé, que não se manifesta por meio de uma imagem criada, que não precisa de uma forma física, pois Tu és Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então nos ajuda, Senhor, a entender e colocar isso em prática na nossa vida, que haja verdade em nós, que haja intensidade na nossa adoração, que quando nós, ó Pai, viermos para cá, para viver esse dia, Senhor, de descanso, esse dia de adoração, esse dia de culto, que a nossa entrega seja verdadeira, que a nossa entrega seja, ó Deus, algo sobrenatural, que seja algo, ó Deus, intenso, que seja algo profundo, e que nós possamos aprender a descansar e a cultuar ao Senhor. Então se manifesta em nosso meio, se manifesta no meio de nós, ó Deus, toma o Teu lugar em nosso meio. É a oração que fazemos no nome de Jesus, amém? Você pode abraçar pelo menos uns 3, 4 irmãos, diga: Deus abençoe você, se você possa aprender a guardar os mandamentos, porque quem guarda os mandamentos é aquele que ama. Que Deus te abençoe, que gostoso a gente poder estar junto aqui, nesse momento de celebração ao nosso Deus, amém? Nós vamos provar isso agora. Não devemos ter outros deuses na nossa vida, amém? Você sabia que um dos assuntos mais falados da Bíblia é dinheiro? Sabia? E existe um outro Deus que quer governar a nossa vida, a não ser o Deus verdadeiro. Como que é o nome desse outro Deus? Jesus chamou ele de como?
nós aprendemos que existe um outro Deus que quer governar, mas nós tomamos uma decisão: o único Deus verdadeiro que nós vamos servir é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo, quando você é fiel ao Senhor, você para com Deus, você está dizendo assim: não há outro na minha vida, é o Senhor. Não terás outros deuses diante de você. Quem entende isso? Então agora você vai poder adorar o Senhor, dizendo assim: não tem mamon na minha vida, um único Deus a quem eu sirvo e a quem eu adoro. E Deus sabe, Deus conhece de tudo ou não? Deus sabe quanto que você ganhou esse mês, sabe ou não sabe? Então nós devolvemos nosso dízimo, nós ofertamos para ser salvos, sim ou não? Não, nós fizemos isso porque Ele já nos salvou, e nós não fazemos isso para barganhar para com Deus, mas nós fazemos isso em forma de gratidão por aquilo que Ele já fez. Então é engraçado que Deus não manda você dar aquilo que você não tem. Ele fala assim: daquilo que você tem, daquilo que está nas suas mãos, seja fiel a mim, seja fiel ao Senhor nosso Deus. Quem entende isso? É simples, não é? O problema é que a gente quer complicar, e a gente quer colocar outro Deus na nossa vida, mas que não haja isso em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, a igreja vai poder adorar e celebrar o Senhor. Vamos demonstrar intensidade na adoração? Vamos demonstrar força nisso? Muito bem.
Eu não sou daqui, sou peregrino, eu sou de passagem, eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar, muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar, as riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar, muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é meu lugar, as riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. Coloque as suas mãos assim na posição de receber. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai. Todos que creem dizem amém. Vira para quem está do seu lado e diga: hoje a aliança do Senhor está sendo renovada sobre a sua vida. Diga assim: a mesma aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó, essa aliança está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ótima semana, porque uma semana de primeira não começa na segunda, mas começa no domingo, na presença do Senhor Todo-Poderoso. Porque você veio aqui, porque você aprendeu a descansar no Senhor. Saiba que essa semana será uma semana abençoada, uma semana promissora. Deus abençoe, vá em paz em nome de Jesus.